Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Maravilha, hoje nós vamos falar sobre a banca Instituto Referência. É uma banca que ela é absolutamente jovem, né? Surgiu agora no ano de 2024, fez um concurso para o município de Rio Bonito e muita gente está pedindo para falar sobre essa banca. Eu acho que ela está sendo designada para fazer outros concursos. Sinceramente, até peco por falta dessa informação, mas muita gente está pedindo, então ela deve estar ganhando algumas, digamos assim, algumas licitações, não sei se é aqui dentro do estado do Rio de Janeiro, mas o fato é que muita gente está me pedindo. Como só teve para o município do Rio de Janeiro, para o município de Rio Bonito, perdão, então nós ficamos limitados aí às provas de segundo, de nível médio e nível superior, para analisar. Não quis pegar as questões de nível fundamental. E o que eu encontrei foi isso aqui: interpretação de textos, muito simples. Às vezes eles trabalham um pouco a parte de gêneros textuais. Crase, geralmente quando eles cobram crase, eles solicitam a justificativa do emprego da crase, não é para identificar a frase certa e a frase errada, não. Por que existe essa crase aqui? Vocês vão ver. Questão de conjunções, estilística, questões de figuras. As questões de figuras são bem desenvolvidas, são difíceis, são bem boladas. Questões de análise morfossintática, questões de pontuação, de flexão verbal, de concordância, de ortografia, tá? A parte de ortografia, eles pegam tanto a parte de S com Z, S com G com J, regras de acentuação, enfim. Na parte de análise morfossintática, as funções sintáticas, a classificação de orações, a parte de classes gramaticais. E um detalhe, cara, eu encontrei questão de crase, eu encontrei questão de concordância, de pontuação. Não encontrei questão de regência, mas o universo que nós temos é muito pequeno. Eu não deixaria de estudar nem regência, nem colocação pronominal. De jeito nenhum. Cara, se eles cobram concordância, se eles cobram pontuação, se eles cobram crase, que é a identificação, né, para saber se a frase está correta, porque que eles deixariam de cobrar regência e colocação pronominal? Então, eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Beleza? Maravilha. A parte de flexão verbal, ainda gostaria de explicar, de esclarecer a vocês. O que eu vi sendo cobrado é a identificação do tempo verbal. Beleza? Isso a gente vai falar, inclusive, a questão que eu trouxe aqui é até interessante, porque trabalha com o imperativo. A gente vai falar, na questão eu explico, né, o aspecto interessante. Mas vamos começar a analisar as questões aí, certo? Pessoal, esse texto é muito legal, um texto fantástico do Carlos Drummond de Andrade, O Assalto, que não é um assalto, né? Muito. Então, começa o texto falando assim: na feira, a gorda senhora protestou a altos brados contra o preço do chuchu. Isso é um assalto. A partir dali houve um rebuliço. Quando ela gritou isso é um assalto, as pessoas imaginaram que fosse realmente um assalto, um roubo. E a história foi ganhando uma proporção, né? E cada um que achava que tinha realmente acontecido um assalto, tá legal? Aumentava a história e a história foi ganhando uma proporção gigantesca. Existe um filme do Peter Sellers, que eu acho que é sensacional, isso da década de 60 por aí, 70, até em preto e branco. Se não me engano é O Rato que Ruge. Enfim, é uma história muito legal, que um país pequeno descobre que se você perder uma guerra para os Estados Unidos, os Estados Unidos ajudam a reconstruir o país. Então eles resolvem invadir os Estados Unidos, mas com um soldado, com 8 pessoas, uma coisa assim. E a ideia era eles se entregarem logo e os Estados Unidos ir lá dar um apoio financeiro para esse país. Só que a maneira como foi noticiado, assim, o primeiro falou assim, 10 soldados do país X, era um país fictício, invadiram os Estados Unidos. O segundo já falou 15, o terceiro 20.
o outro já 100. No final, 1 milhão, um exército de 1 milhão invadiu os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos se rendem a esse país. O filme é muito engraçado, é muito legal. E o texto é parecido com esse, né? Então aquilo que era apenas que ela estava gritando contra o preço do chuchu, dizendo que o chuchu estava caro demais, só que ela, em vez de falar que estava caro demais, ela falou, né, que era um assalto. A partir dali, né, um foi chamar o guarda e 1 minuto depois a rua inteira já estava achando que realmente tinha acontecido um assalto, que tinha acontecido um assalto no banco, mas nem banco tinha na rua, enfim. E aí a história ganha uma proporção maluca, né? Tá legal? E aí vamos lá. Vamos para as questões de interpretação de textos. De acordo com o texto, não é possível afirmar que nem sempre as informações transmitidas de forma natural, sim, ela transmitiu de forma natural pelas pessoas, tem fundamentação substancial, realmente. Aquilo que ela falou não tinha fundamentação. Ela usou no sentido conotativo, no sentido figurado, não no sentido denotativo. Tá legal? Então isso aqui faz sentido, realmente, essas informações, ela falou com naturalidade, sim. Agora, aquilo realmente tinha fundamento? Não. Então nem sempre aquilo tem fundamento. Então a letra A tá legal. O assalto a uma joalheria próxima a uma feira foi o causador do longo tumulto? Lógico que não. O que causou o tumulto foi a mulher vociferar lá que o preço do chuchu estava muito caro, só que ela, em vez de usar a palavra está muito caro, ela falou que estava um assalto. E aí as pessoas acharam que estava acontecendo realmente um assalto. Então foi isso o elemento que propulsor de toda a confusão. Então isso aqui é um absurdo, não é? Até porque o assalto sequer ocorreu. Uma compreensão distorcida da linguagem pode gerar uma grande desordem social. Pode. É justamente o que acontece. Não estava acontecendo nenhum assalto. Ela só estava reclamando do preço do chuchu. A incerteza e a falta de comprovação daquilo que se fala podem ocasionar equívocos e gerar transtorno de sociedade. É verdade, né? É o que acontece. Né? A maneira não certa de falar, né? Realmente você não comprova aquilo. Na realidade, o que ela utiliza é uma linguagem conotativa, figurada, que não é uma linguagem baseada na certeza. Tá? Isso realmente pode ocasionar um transtorno se ela for mal interpretada. Então faz sentido. Mas, gente, vamos ser claros, né? É uma questão de interpretação muito óbvia. Até porque não é possível afirmar, é óbvio que não houve assalto nenhum. Então, se você fizer uma leitura só do texto, dá para observar claramente que não houve qualquer tipo de assalto. Tá? Ela só usa o termo figurado, dizendo que é um assalto o preço do chuchu, que era muito caro. Não é que ninguém estava batendo a carteira dela, nada disso. Não havia trombadinha, nada. Não havia ladrão, não havia nada disso. 2. Na confusão circularam notícias diversas. Entre as notícias circularam, assinale a única que, segundo o texto, realmente aconteceu. Bando de assaltantes. Havia algum bando de assaltantes, gente? Acho que não. Um assalto a banco estava ocorrendo? É óbvio que não. As vitrines de uma joalheria foram despedaçadas? Não teve nenhuma joalheria despedaçada. Isso tudo foi maluquice. Foi tudo a partir da confusão do grito da mulher. Havia um menino tocando matraca. Isso aí sim. Olha lá. E o fato de o menino estar tocando matraca fez com que as pessoas pensassem que era uma metralhadora. O que o menino estava tocando matraca estava, mas que é uma coisa natural. Não tem relação nenhuma com assalto. Mas o barulho fez com que as pessoas imaginassem que era uma metralhadora. Então, esse fato realmente aconteceu. Mas, gente, não é uma questão simples. É simplória, né? Questão 3, de ortografia, tá? De regras de acentuação. Então, você vai encontrar questões de ortografia, se é com G, com J, com S, com Z, com emprego de if, tudo eu estudaria. Tá? Mas vamos lá. Ele pede que as palavras todas sejam acentuadas pelo mesmo motivo. Ânsia, notícias, responsáveis e admirável, todos estão na regra dos paroxítonos. Tá? Os dois primeiros são paroxítonos
terminados em ditongo crescente, e responsáveis e admirável, responsáveis em ditongo decrescente, responsável e admirável terminado em L. Tá? Se você for menos, se você for, digamos assim, menos rigoroso, todas as palavras são palavras paroxítonas terminadas em ditongo, inclusive é admirável, porque o L tem som de U. Tá? E aí, responsáveis e admirável estariam na regra dos paroxítonos terminados em ditongos decrescentes, porque primeiro vem a vogal e depois a semivogal. Mas, enfim, está na regra dos paroxítonos. Veículo, ônibus, ímpeto e módulo estão na regra dos proparoxítonos, quando a sílaba tônica é a penúltima, é a antepenúltima. Alguém, você, está e até estão na regra dos oxítonos. Bom, vamos lá. Contrário, distância e relógios, todas as três palavras estão na mesma regra de ânsia e notícias, ou seja, das palavras paroxítonas terminadas em ditongo, e nesse caso aqui, de ditongo crescente. Evitá-la não, porque evitá-la é evitar mais o pronome oblíquo a. Né? Quando o pronome oblíquo a vem depois de RS ou Z, cai o R, cai o S, cai o Z, e você acrescenta a letra L. Só que a palavra era evitar, era oxítono terminado em R. Aí passou a ser evitar. E aí, nesse caso, o que conta, gente, é isso aqui. O que conta é isso aqui, porque isso aqui é pronome. E é um pronome oblíquo átono, sem tonicidade, então não vai ter acento. Esse fragmento aqui, que é o fragmento verbal, é o que você tem que analisar. E esse fragmento verbal tem como sílaba tônica tá. Por isso que vai levar acento. Então isso aqui leva acento porque está na regra dos oxítonos, é quando a sílaba tônica é a última. Então eu tenho três palavras que caem na regra dos paroxítonos: contrário, distância, relógios, e uma que está na regra dos oxítonos. Por isso que a resposta é a letra A. Vamos lá. Questão número 4. Galera, pessoal, essa questão aqui ela é de análise morfossintática. Então vamos lá. Você tem o período que começa naquela voz subindo do mar, tal, era como. Aí, vamos lá. É um período composto de subordinação e suas orações subordinadas funcionam como termos essenciais, integrantes ou acessórios de uma outra oração. Cara, a gente tem aqui várias orações. Aquela voz, tá, era como a própria sirene. Isso é uma oração. Só que no meio eu tenho subindo do mar de barracas e legumes. Tá? Isso aqui é uma oração subordinada adjetiva reduzida de gerúndio. Então eu já tenho uma oração subordinada reduzida. Era como a própria sirene. E aqui, olha, já começa a ter uma outra oração aqui, que é uma oração subordinada adverbial comparativa. Aí você tem outra oração subordinada reduzida de gerúndio, documentando por seu uivo a ocorrência grave. Tá? Aí você tem a conjunção que, ocorrência grave, a qual, fatalmente. Então você está introduzindo uma oração subordinada adjetiva, sem que corresponde a embora ninguém pudesse evitá-lo. É uma oração subordinada adverbial concessiva. Então nós temos aqui orações subordinadas de todas as ordens aqui. Aliás, não tem substantiva, mas nós temos orações com valor integrante, acessório, tem tudo aqui um pouco. Verdadeiro. A ocorrência grave é um complemento da forma verbal documentando, e é mesmo. Documentando, entre quem documenta alguma coisa. Você tem um elemento intercalado, por seu uivo. Documentando o quê? A ocorrência grave. Até aí está perfeito. O problema está no final. E aí ela se liga por meio de preposição. Não há preposição. Documenta o quê? A ocorrência grave. O verbo documentar é verbo transitivo direto. E ele vai ter um objeto direto. O objeto direto não tem preposição. Esse A aqui é artigo. Então, na realidade, não há preposição fazendo essa ligação. Até porque o verbo é transitivo direto. Falso. Que fatalmente estaria ali se consumando ali, constitui uma oração adjetiva restritiva. Não. Olha lá. O que é um pronome relativo? É.
Introduz uma oração subordinada adjetiva? Introduz, mas repare que antes do pronome relativo há a vírgula. Então, esta oração aqui não é uma oração subordinada adjetiva restritiva, e sim uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, falso. Então, não restringe, na realidade, ela explica, ela esclarece. Então, verdadeiro, falso e falso, letra A. Questão 5, questão de conjunções. Entretanto, segundo a Unesco, as áreas úmidas. Então, entretanto, porém, contudo, todavia, isso aqui é uma conjunção coordenativa explicativa. Explicativa, olha só que doideira. Adversativa. Introduzindo uma adversidade, uma oposição, uma contraposição, um contraste. Tá? Um contraste em relação ao que veio antes. Então, essa conjunção, entretanto, é sinônimo de mais, porém, contudo, todavia. Porquanto tem valor de explicação. Visto que também, de causa de explicação. Portanto, tem valor conclusivo. Todavia, sim. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante, também vai estabelecer uma ideia de oposição, de contraposição, de contraste, de ressalva. É essa a resposta. Gente, questão de conjunção. Conjunção você tem que ter domínio. Tem que ter domínio. Eu vi todas as provas que essa banca fez, em todas elas caiu alguma questão de conjunção. E se eu não me engano, numa das provas caíram 3 questões de conjunção. Questão de crase. Tá? O órgão estima que a cobertura de mãe global foi reduzida à metade. Foi reduzida a alguma coisa. Que reduzido é reduzido a alguma coisa. Então você tem a preposição a mais o artigo a de a metade. Metade, gente, é um substantivo feminino. Por isso que é introduzido pelo artigo a. Então você tem a preposição a, que é solicitada pelo verbo reduzir. Reduzir a alguma coisa, foi reduzido a alguma coisa. Então você tem a preposição a, mais o artigo a, que antecede o substantivo feminino metade. Então houve a junção da preposição a e do artigo definido. É essa a resposta. Não, isso aqui não existe. União de duas preposições. Até existe, mas, por exemplo, no caso de de, entre, né, que fica dentre. É o único caso que existe, mas não com a preposição a. Né? Ele veio dentre as árvores. Quem vem de alguma coisa. Você tem a preposição de. E ele estava entre as árvores. Por isso que as pessoas usam muito erradamente o dentre. O dentre tem que ter as duas ideias. Primeiro, você tem que ter um emprego da preposição de, no caso solicitado pelo verbo vir, ele veio de algum lugar. E um caso da preposição entre, porque ele já estava entre as árvores. Legal? Existe uma locução adverbial feminina? Não, no caso não é uma locução adverbial feminina, inclusive porque essa preposição aí, ela nasce da regência do verbo reduzir. Quando a preposição nasce da regência de um verbo, não há locução adverbial. Assim como em à medida que o tempo passa, existe encontro de 2 artigos definidos? Não, isso não existe. 2 artigos não, é uma preposição e um artigo. Vamos lá, questão número 7, outra questão de análise morfossintática aqui mais para o lado morfológico. A outra questão que nós vimos foi mais para o lado sintático. 3 a 5 vezes mais rápido. Rápido é um adjetivo. Mais está intensificando, não é apenas rápido, ele é mais rápido. Isso aqui é um advérbio de intensidade, que intensifica o sentido do adjetivo rápido. Trazendo sérios impactos ecológicos e socioeconômicos. Então, são sérios impactos esses ecológicos e impactos socioeconômicos. São 3 adjetivos que qualificam o substantivo impactos. São impactos sérios, não são impactos bobos, pequenos, não, são impactos sérios.
E são impactos no campo ecológico e no campo socioeconômico. Então, são impactos ecológicos e socioeconômicos. Bom, vamos lá. As palavras 1 e 2 denotam uma circunstância de intensidade. Negativo. Já posso eliminar. Só a 1 é que estabelece o valor de intensidade. 3 e 4 se referem ao adjetivo, sim, mas a 2 também. A palavra 1 se caracteriza por um objeto substantivo? Não, é um elemento intensificador de um adjetivo. As palavras 1, 2 e 3 se referem ao termo anterior? Não. Inclusive, a 1 logo de cara está se referindo a um termo posterior. Está intensificando o termo posterior. A palavra 1 denota uma circunstância de intensidade. Sim, está intensificando o adjetivo rápido. Como até fala aqui, se refere ao adjetivo rápido. Enquanto as palavras 2, 3 e 4 caracterizam as possibilidades designativas do substantivo impactos. Perfeito. São sérios impactos, não, são sérios impactos, impactos ecológicos, impactos socioeconômicos. Perfeito, é essa a resposta. Questão 8 é de concordância, né? Bom, vamos lá. Ele propõe a substituição de existem. Existem aproximadamente 14 mil quilômetros. Só que em todas as alternativas você tem o verbo haver. O verbo existir, pessoal, é um verbo pessoal, tem pessoa, tem sujeito. Tá? Por isso que o verbo existir está no plural, por quê? Porque está concordando com 14 mil quilômetros. Só que o verbo haver, embora seja sinônimo de existir, tá? Ele é impessoal. Então esses dois verbos, quando eles são sinônimos, eles trabalham de formas diferentes. Então eles são sinônimos? São, mas eles trabalham de formas diferentes. Inclusive, com o verbo existir, esse termo aqui é sujeito. Com o verbo haver, ele passa a ser objeto direto. Então o verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. E ele só pode ser flexionado na terceira pessoa do singular. Então, haverão, está no plural, posso eliminar. Hão, está no plural, posso eliminar. Devem haver, é uma locução verbal, em que o verbo principal é o último. Esse último verbo aqui, o verbo haver, que determina o auxiliar. Numa locução verbal, o verbo principal é sempre o último. E é ele que vai mandar. Então, como este verbo aqui ele é impessoal, essa característica dele contamina o auxiliar. Este auxiliar tinha que estar no singular. Deve haver. Por isso que a resposta é a letra A. E que a forma verbal A, na terceira pessoa do singular, está perfeita. Bom, vamos lá. Questão número 4. Questão número 9. De figuras, né, de estilística. E aí ele pergunta, olha lá. Qual é a figura presente na expressão grande tatu metálico? Olha lá. Uma das mais intrigantes invenções humanas é um metrô. Não digo que seja intrigante para o homem comum acostumado com os avanços tecnológicos. Penso no homem da floresta, acostumado com o silêncio da mata, com o canto dos pássaros, ou com a paciência constante do rio que segue seu fluxo rumo ao mar. Penso nos povos da floresta. Os índios sempre ficam encantados com a agilidade do grande tatu metálico. O grande tatu metálico é o metrô. Então ele está comparando o metrô com um grande tatu. Por que tatu? O metrô funciona onde? No subsolo, né? Embaixo da terra. O tatu faz os buracos para andar, né? Para ficar dentro, embaixo da terra também. Então, por isso, é feita essa comparação. Então, na realidade, o emprego dessa expressão grande tatu metálico é comparação, né? Tatu. O metrô sendo comparado ao tatu, por quê? Porque ambos trabalham na parte abaixo do solo, tá? Então, só que aí ele fala tatu metálico, né? Genial, muito legal. Isso é uma metáfora, né? Chamar o metrô de grande tatu metálico é óbvio que é uma metáfora, né? Beleza? Bom, vamos lá. Relembrando, o que é uma metonímia? Metonímia não é exatamente uma comparação, certo? Você não está utilizando um elemento comparativo. Você está utilizando elementos que já estão na própria estrutura. Por exemplo, vou comer um prato de feijão. Então, já existe o prato e existe feijão. Na realidade, você não vai comer
o prato, você vai comer o feijão. Então você fala, eu vou comer 3 pratos. Não, você não vai comer os pratos, você está trocando o continente pelo conteúdo. Certo? Mesma coisa. Fulano, Guga era um grande raquete. Tá? Então, por que está utilizando a palavra raquete? Porque raquete era o instrumento de trabalho do Guga. Então você, em vez de falar tenista, fala em raquete. Tá? Então você está trocando a profissão pelo instrumento de trabalho dessa profissão especificamente. Isso é metonímia, porque já existe uma relação semântica entre os dois elementos, entre o tenista e o instrumento de trabalho, que é a raquete. Tá? O que é catacrese? A catacrese é quando você não tem uma palavra específica para uma determinada situação e você, por analogia a algum outro elemento, você utiliza. Por exemplo, pé da mesa. Até hoje não foi criado um termo específico. Então, como fica na parte de baixo da mesa, né, e o pé do ser humano fica também na parte de baixo do corpo do ser humano, se utiliza isso. Mesma coisa, quando você fala em embarcar, a palavra embarcar deveria ser algo restrito à embarcação. Né? Então, o que significa embarcar? É o fato de você entrar, de você ingressar num barco. Só que não existe avionizar. Quando você entra no avião, você utiliza o quê? Embarcar também. Então, que é o ato de você ingressar no avião. Então, como não tem uma palavra específica para avião ou para outras situações, você utiliza o mesmo caso, você utiliza essa palavra embarcar. Isso é catacrese. Quando você não tem uma palavra específica, por analogia, qual é o ato de você entrar no meio de transporte, como você utilizou para embarcar, você acaba utilizando a mesma palavra, mesmo não sendo um barco. E autonomase é basicamente um apelido. Né? Em vez de você falar Rio de Janeiro, você fala cidade maravilhosa. Em vez de você falar Pelé, fala o rei do futebol. Em vez de você falar Paris, você fala Cidade de Luz. Né? Utilizando esses apelidos que são dados em função da característica ou da pessoa ou da coisa. Né? Cidade de Luz porque é uma cidade realmente muito iluminada, com muita vida. Rio de Janeiro por ser uma cidade muito bonita, o Pelé por ter sido realmente o rei do futebol, né? A Margaret Thatcher, Dama de Ferro, porque pela rigidez dela, enfim, isso é uma antonomásia, tá? Um apelido que se dá em função de alguma característica. O que nós temos aqui é uma metáfora. E a questão número 10, que é uma questão de identificação de tempo verbal, nada além disso. Bom, vou fazer de trás para frente. Era está flexionado no pretérito imperfeito do indicativo. Está mesmo. Tá? Isso aqui não precisa nem olhar a frase, porque era só pode ser pretérito imperfeito do indicativo. Eu era, tu eras, ele era, antigamente. Quando você quiser conjugar o pretérito imperfeito do indicativo, utilize antigamente. Antigamente eu estudava, antigamente eu fazia, antigamente eu lia bastante, antigamente eu era. Certo? Antigamente eu era uma pessoa nervosa, agora não, agora eu sou uma pessoa mais calma. Certo? Então, isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo era, indiscutivelmente, em qualquer que seja a situação. Segue. Isso aqui eu já vou dar uma olhada. Segue está conjugado no presente indicativo. Por que eu vou dar uma olhada? Porque pode estar no presente indicativo? Pode. Mas pode estar no imperativo. Tá? Porque o imperativo afirmativo, na segunda pessoa do singular, vem do presente indicativo sem S. Eu sigo, tu segues, caiu S, segue tu. Então eu preciso do contexto em que aparece. Se eu falasse assim, olha, segue o caminho do teu pai, é imperativo. Mas quando eu falo, é ele que segue levando pessoas, você tem uma ideia de ordem, de pedido, de conselho aqui? Não. Aqui sim. Então realmente é presente indicativo. Eu sigo, tu segues, ele segue, presente indicativo. Tá? Por quê? Porque para ser imperativo tem que ser uma ordem e não pode vir depois do conector. Então, se veio depois de um conector, amigo, não pode ser imperativo. Letra B. Fossem está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Esse aqui não precisa nem olhar. Realmente, está. Está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Aliás, eu sempre ensino o macete de usar se ontem.
para conjugar o pretérito imperfeito subjuntivo. Se ontem eu estudasse, se ontem eu fizesse, se ontem eu lesse, se ontem vocês fossem. Realmente não. Bom, a resposta só pode ser a letra A. O que acontece? Seja está empregado no modo imperativo afirmativo. Pode ser? Pode. Poderia estar correto? Poderia estar correto. A letra A. Se eu falasse assim, seja estudioso, estou mandando você ser estudioso. Seja estudioso, seria imperativo. Realmente seria imperativo. Tá? Por quê? Agora, lembrando que o imperativo, a segunda pessoa do singular, o imperativo afirmativo, a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural, vem do presente cativo sem S. Foi inclusive que eu falei sobre segue. Mas as demais pessoas, né, a terceira do singular, a primeira do plural e a terceira do plural, vem do presente do subjuntivo. E aí que tá. Seja, tanto pode ser imperativo, como pode ser presente subjuntivo. Pela frase que nós vamos determinar. Mesma coisa, segue tanto poderia ser presente cativo quanto imperativo. Tá? Imperativo, segunda pessoa do singular. Mas quando a gente olha a frase, não digo que seja intrigante. Opa! Aqui não é imperativo. Primeiro porque vem depois de um conector. Segundo porque não dá ideia de ordem, de pedido, de conselho. Repito, se eu falasse para a pessoa, seja estudioso, tá? Seria imperativo. Mas não digo que seja, isso aqui é o presente subjuntivo. Certo? Lembrando, realmente, as formas ficam iguais. Aliás, o imperativo negativo, inclusive, vem todo no presente subjuntivo. Então, é evidente que as formas ficam iguais. Então, se eu falasse assim, não seja um mentiroso, é imperativo, imperativo negativo. Agora, eu não quero que você seja mentiroso. Já seria o presente subjuntivo, por quê? Porque vem depois de um conector. Tá? Aliás, para conjugar o presente subjuntivo, eu gosto sempre de usar esse macetezinho aqui. Maria quer que. Isso aqui funciona bem pra caramba para flexionar o verbo no presente subjuntivo. Então, a resposta ele quer errada, né? Ele quer a consideração incorreta. A resposta é a letra A. Porque nesse caso especificamente o seja não está no imperativo, e sim no presente e no subjuntivo. Valeu, galera! Eu acho que ficou bem claro aí, ficaram bem claras as características da banca Instituto Referência. Tá legal? Então, pelo que nós vimos aí nessas primeiras provas que eles apresentaram, né? Então, assim, com certeza assunto de conjunção vai cair, eu acho que crase vai cair. Pontuação também acho muito provável que caia. Acho que nem trouxe questão de pontuação, mas vi cair em prova, concordância. Questão de morfossintaxe, identificação de classe gramatical, de função sintática, de análise morfossintática de uma forma geral. Valeu, pessoal! Maravilha! Um grande abraço para todos e até a próxima!